Bem, mudou o slide? Eu acho que não, professor. Não mudou não o slide? Calma. Entre diagnóstico e imagem dos aparelhos de estímulo, né? E gênero urinário. Segunda parte, radiologia. Tudo bem? Apareceu, né? Sim. Tá. Pois então, radiologia, né? Radiologia seria, a gente vai englobar sobre a primeira parte, radiografia, né? Depois a tomografia, ultrassonografia, e no final eu vou mencionar rapidamente, de maneira sucinta, né? Sobre ressonância magnética, tá bem? Então, primeira parte, a radiografia, tá bom? Radiografia, a gente usa, né? Radiação eletromagnética, né? Que a gente chama de raio-x, tá bom? Que é um feixe, tá bom? Heterogêneo de raio-x, né? Produzido por gerador e projetado sobre o objeto a ser examinado, tá bom? Aí, depende da necessidade de cada área, né? Tá bom? Que vai permitir determinar a quantidade de raio-x absorvida, né? Tá bom? E aquele raio-x que não foram absorvidos, ele vai atravessar, né? Tá bom? O objeto, né? Que é capturado por detector, tá bom? Pode ser um filme ou no digital hoje em dia, né? Aí, após a revelação no filme, na imagem digital, né? Proporciona a imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas, tá bom? Por exemplo, o osso, maior parte é absorvido, tá bom? Porque a densidade é muito alta, né? Aí pouca radiação atravessa, por isso aparece branco, tá bom? Ao contrário, o ar, que quase não tem nenhuma absorção, tá bom? Quase zero, né? Então, maior parte do raio-x atravessa o ar, tá bom? Aí aparece escuro, tá bom? Bem, então, tipo de radiografia, né? Pois é radiografia simples, sem contraste, né? E contrastada, tá bom? Com uso de contraste. Ou pode ser via oral, via retal, endovenosa, tá bom? Ou via uretral, tá bom? Ou via, tá bom? Canal cervical do útero, né? Bem, então simples, tá bom? Só que simples só tem utilidade para diagnosticar algum tipo de abdômen agudo, seja perfurativo, inflamatório, vascular, obstrutivo, tá bom? Então, é isso que a gente chama de raio-x de abdômen agudo, né? Tá bom? Né? Aí, perfurativo, a gente consegue determinar, diagnosticar, né? Através da imagem de pneumoperitônio, né? Que é uma presença de ar livre na cavidade peritoneal, né? E também você consegue observar sinal de Higler, tá bom? Quer dizer, seria a visualização de parede gástrica intestinal, né? Realçado pela presença de ar, tá bom? Que vai realçar a parede gástrica intestinal, né? E se for abdômen agudo, diagnosticar inflamatório, vascular, obstrutivo, né? A gente consegue ver imagem de nível, tá bom? Aquele nível, né? Nível hidroaéreo causado pelo obstrução hidroparalítico, tá bom? O intestino fica paralisado, né? Então, essa aqui você já viu aqui, né? Tá bom? A geografia abdominal, abdominal agudo, né? Sendo que lado esquerdo, essa bolha gástrica no fundo gástrico é normal, né? Agora, lado direito, já viu aqui diafragma lado direito, né? E aqui o fígado, né? E aqui tem a presença de ar livre na cavidade peritoneal, tá bom? Que é pneumoperitônio, tá bom? Ou então, se o paciente não conseguir ficar, porque para você obter essa imagem, né, o paciente tem que ficar ou sentado ou em pé, né? Agora, se aquele paciente que está muito debilitado, que não consegue ficar em pé, sentado, consegue fazer em decúbito lateral esquerdo, tá bom? Lado direito para cima, né? Aí consegue observar a imagem que subiu, o ar que subiu, né, para cima, né? Entre diafragma aqui, né, lado, tá bom? A parte lateral do diafragma, lado direito, né? E aqui o fígado. E consegue observar, tá bom? Aqui a opinião peritônio, né? Estando o paciente em decúbito lateral esquerdo, tá bom? Deitado, né? E aqui nós temos sinal de Higler, tá vendo aqui a alça intestinal aqui, né? E aqui é a livre, né? Que está realçando a imagem da parede intestinal aqui, tá bom? Sinal de Higler, né? Isso também caracteriza a presença de ar livre na cavidade peritoneal, que é pneumoperitônio, tá bom? E para diagnosticar obstrução intestinal, tá bom? Vascular inflamatório, né? Paciente, essa criança, né? Quando está deitado, não aparece. Agora, quando fica em pé, sentado, né? Pela gravidade tá bom? O líquido dessa, né? Sobe, né? Aí aparece a imagem aqui, tá bom? Uma linha, tá bom? Chama níveis hidroaéreos, tá bom? Que indica que o intestino está paralisado, ilioparalítico, né? Isso quando fica em pé, tá bom? Sentado. Bem, depois do simples, nós temos radiografia contrastada, tá bom?
usando contraste radiológico, né? Você varia o iodo. Só que vario tem ação um pouco irritativa, né? Só pode ser feito através do cavidade orifício natural, seja via oral, via retal. Agora, se for para aplicar no canal uretral, tá bom? Bastante ultra, né? Tem que ser contraste iodado, tá bom? Aí teria aplicação no sistema digestivo, né? Urinário e genital feminino, né? Então, a primeira parte da radiografia contrastada, né? Seria a radiografia do digestivo. Aí depende do órgão a ser examinado, tendo. Se for esôfago, a gente chama esôfagograma, tá bom? Seria contrastado, tá bom? Ingerindo bário, né? Para mostrar a imagem, tá bom? Do esôfago, né? E se for estômago duodeno, a gente chama de ED, quer dizer, seria esôfago, né? Tá bom? Incluindo esôfago, né? Estômago duodenografia, ED, tá bom? E para avaliar a imagem do intestino delgado, a gente chama de transintestinal. O paciente ingere contraste variado, né? Espera descer pelo estômago, para quando chegar no tempo de o contraste estando no intestino delgado, né? Mas a radiografia é transintestinal. E se for observar, visualizar intestino grosso, a gente chama de enema opaco, cristal opaco. Só que até aqui, até o intestinal, contraste é dado via oral, né? Agora, para intestino grosso, contraste é instilado pelo via retal, tá bom? Então, aqui nós temos esofagograma, né, tá bom? Em que o paciente vai ter que ingerir contraste variado, né, para essa imagem é normal do esôfago, tá bom? E essa aqui tá normal ou tem alguma alteração nessa imagem de radiografia contrastada do esofagograma? Parece que tá tossindo. Aqui, metade desceu, né? Tudo bem. E restante metade vazou para fora, né? Aí, contrastando, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Contrastando árvore traqueobrônquica, né? Tá vendo aqui? Então, mais assim, brônquia não, bronquiofonte direita e esquerda, né? Então, essa aqui é a imagem de quem está com uma fístula esôfago traqueal, tá bom? Então, o contraste tem uma comunicação anormal entre o esôfago e o bronquiofonte aqui, né? Aí, contraste vazou para a árvore traqueobrônquica, tá bom? Tá com uma fístula traqueobrônquica, né? Tá bom? Fístula esôfago traqueal, né? E essa aqui são as imagens de, tá bom? De esôfago, estômago, duodenografia, né? Então, aqui a parte do esôfago, né? Tá bom? Esôfago cervical, torácico, abdominal, tá bom? Aí contraste entrou aqui no estômago, né? Aqui o fundo gástrico, aqui o corpo, aqui o antro, né? E uma parte já desceu para o intestino delgado, né? Então, essa aqui é a imagem normal, tá bom? Agora, essa imagem aqui parece ter alguma obstrução, algum processo estenótico, tá bom? Ao nível do aqui no antro, né? Pode ser uma tumor vegetante, tá bom? Câncer gástrico aqui no antro, né? E essa aqui são as duas imagens, né? De trânsito intestinal, tá bom? Sendo que aqui é o estômago, né? Aqui é primeira porção do duodenal, né? Aqui já é alça jejunal, tá bom? E se continuar batendo a radiografia, né? Seriado, né? Observar estômago, duodeno, jejum e contraste radiológico variado chegou até o hilo terminal aqui, tá bom? Então, esse aqui é o intestino completo. E essa aqui são as imagens, né, de enema opaco ou cristal opaco, em que contraste radiológico, né, é instilado via retal, né, para analisar a imagem aqui do reto, né, aqui é cólon sigmoide, aqui é cólon descendente, cólon transverso, tá bom? Aqui cólon aqui tá um pouco difícil de avaliar, tá bom? Mas aqui deve ser cólon descendente, tá bom? Muito bem. Então, essa aqui tá cheio de tipo saco, né? Tá vendo aqui? Então, essa é a imagem de uns vesículos colônicos, tá bom? E acontece muito em pacientes idosos que têm constipação crônica. E essa aqui é a imagem normal, tá bom? E essa aqui, outra técnica, é que após a instalação de contraste radiológico, né, você vai injetar o ar, tá bom? Fazer um duplo contraste, com contraste e com ar, tá, para realçar a imagem, tá bom? Bem, agora, em relação ao sistema urinário, nós temos urografia excretora, né, ou chama pirografia intravenosa, tá bom? E uretrocistografia retrógrada e miccional. Aí, para realizar a urografia excretora, vai ter que fazer uma injeção de contraste na veia, tá bom?
Aí, contraste entra na veia, né? Passa pelo, volta, câmara cardíaca, tá bom? E chega até os rins, né? Para ser filtrado e excretado, tá bom? De contraste, tá bom? Renal, né? Para poder avaliar sistemas pielocalicial do rim, né? Ureter e até bexiga, tá bom? Então, esse contraste é dado via endovenosa, uma injeção, né? Para estar até bexiga. Agora, se quiser observar mais parte da questão da uretra e a bexiga, né? Podem ser instilado contraste na uretra, tá bom? Por isso que, o que é injeção, o que é instilação? A diferença. Injeção, você vai ter que fazer pequeno furo, vai ter que fazer pequena solução de continuidade na veia. Agora, instilação, não precisa fazer isso. Já tem orifício natural, seja uretra, tá bom? Ou via retal, né, tá bom? Então, consegue aplicar contraste sem fazer furo. Perfurar, né? Pois é, então nesse caso, colocar uma pequena sonda, né, ou algum aparelho, tá bom? Para poder instilar a contraste na uretra, para avaliar a uretra e a bexiga, tá bom? Via retrógrada, né? Então, essa aqui é a imagem normal de uma urografia excretora, tá bom? Ou pirografia intravenosa, né? Aqui com os cristãos pielocalicial, né? Aqui o ureter, né, tá bom? Lado direito e esquerdo, e aqui a bexiga, tá bom? Então, essa aqui é a imagem normal de uma urografia excretora. E essa aqui tá normal? Bexiga tá normal também. Como é que tá o sistema pielocalicial? Cálice maior, menor e pélvico renal. Tá bem dilatado, né? Junto com o ureter também tá dilatado. Então, essa aqui é a imagem de uma... Alguém sabe? Lembra da primeira parte do HP4, sistema urinário? Imagem típica de acúmulo de urina no sistema pielocalicial e ureter, chamada de... Pielonefrite? Não, pielonefrite é infecção. Esse aqui é acúmulo. Chama-se, se fizer pesquisa de Odano aqui dá positivo, porque está distendido a cápsula renal, né? É uma Hidronefrose? Exato, hidronefrose, tá bom? Grau avançado, né? Tá bom? E essa aqui é a imagem de uma uretrocistografia retrógrada, tá bom? Em que vai colocar tipo uma parede aqui na parede, aqui, né? Na cabeça da glândula peniana, né? Aí vai colocar tipo um pequeno tubo aqui, tá bom? Para poder jogar, instilar, né? Tá bom? Na injeção, instilar contraste, né? Para observar uretra peniana, né? Uretra bulbar, uretra membrana, né? Tá bom? E uretra prostática e até bexiga, tá bom? E depois disso, poderia fazer uma uretrocistografia miccional, tá bom? Para avaliar o resíduo miccional na vesical, né? Tá bom? Então, essa é a gente dá um micção, né? Esse é o tempo da micção. Mesmo depois da micção, ainda ficou metade, tá bom? Então, acontece muito isso com paciente com doença prostática, tá bom? Que tem certa dificuldade de urinar, fazer esse esvaziamento completo da bexiga, tá bom? Isso no pós-miccional, né? E no genital feminino, nós temos chama histerosalpingografia, tá bom? Em que vai fazer uma instilação, tá bom? Porque não é injeção, tá bom? Você onde já tem canal cervical, tá bom? Natural, né? No canal cervical, né? Para avaliar a cavidade uterina e as trompas. Então, isso aqui, tá bom? Aqui, né? Já é tipo um catéter, né? Aí aqui tem uma ponta com um balonete, tá bom? Para poder vedar, né? Aí depois você vai instilar contraste, né? Pela sonda, né? Para poder visualizar, contrastar a cavidade uterina, tá bom? E a trompa, né? Então, essa imagem aqui, né? Tá bom? Aqui aparece para colocar tipo, sonda, né? Contrastou a cavidade uterina, né? E tuba do lado esquerdo e direito, tá bom? E essa aqui vazou. Esse vazamento é uma doença ou normal? Contraste radiológico vazou pela fímbria da trompa direita. Também esse aqui está vazando um pouco, né? Então, essa aqui é normal. Se aqui tivesse interrompido, se não vazar, isso já está fechado. A fímbria está fechada, né? Isso é uma das principais causas de uma infertilidade, tá bom? Feminina, tá bom? Então, normalmente, então, contraste, né? Passa pelo tubo direita e esquerda, né? E acaba vazando, porque a fímbria está aberta, tá bom? Das trompas, né? Bem, a segunda parte de hoje seria sobre tomografia, tá bom? Ou então tomografia computadorizada, tá bom? Ou X-ray computed tomography, tá bom? Seria um exame de imagem, né, que representa uma secção de corpo, tá bom?
para avaliar a atenuação de raios-x, né? Que é processado pelo computador, tá bom? Na verdade, basicamente, o princípio é a mesma coisa da radiografia, tá bom? Só que tomografia, aquela secção de várias assim, secção de corpo, né? Para reconstruir a imagem, tá bom? Então, como se fosse uma radiografia e uma fotografia, só naquele momento, né? Agora, tomografia é tipo um vídeo, tá bom? Tem várias imagens, tá bom? Sucessivas, tá bom? Sendo que, só para ter uma ideia, uma tomografia de tórax, que fazia muito na pandemia, né? Tomografia de tórax o paciente pega quase 1000 vezes a radiação de uma radiografia. Porque a radiografia, tá bom? Eu estava só naquele momento, né? Bom, a tomografia vai ter que fazer, como se fosse tomografia, resultado de uma reconstrução de 1000 fotografias, tá bom? Tá bom? Então pega muita radiação, tá bom? Mas a princípio, mesmo raciocínio, né? Tá bom? Então, tipo também pode ser feito sem contraste ou com contraste, tá bom? Podem ser, depende do órgão a ser examinado, né? Oral, retal e venoso, né? Então, tomar a indicação, né? Transgestivo seria principalmente para avaliar a apendicite aguda. Então, tomografia, melhor exame para diagnosticar a apendicite aguda. Ultrassonografia não vê muita coisa, tá bom? Pois até vê, mas alguns absurdos, mas então, tomografia, melhor exame para avaliar, diagnosticar uma apendicite aguda, tá bom? Também pode aplicar na obstrução intestinal, né? Alguma causa, tá bom? Que está causando obstrução intestinal, né? Diverticulite, tá bom? Pancreatite aguda e tumores, tá bom? E no fígado, consegue avaliar grau de estrutura hepática, que é acúmulo de gordura no fígado, né? E também tumores hepáticos, tá bom? E rim urinário, avaliar se está com alguma hemorragia no rim, né? E cálculo renal e uretra, tá bom? E também tumores do sistema urinário, né? Então, essa aqui, né? Como já falei, melhor exame indicado para avaliar a diagnóstico de apendicite aguda é tomografia, tá bom? Sem tomografia, a imagem, tipo assim, tipo uma secção do corpo, né, tá bom? Sendo como você está observando de baixo para cima. Então, aqui é o lado esquerdo, tá bom? Lado direito, né? Sendo que essa parte aqui é o seco, tá bom? Do lado direito, né? E aqui apêndice parece espessado, né? Então, essa aqui é imagem de tomografia de uma apêndice aguda, que é melhor exame para confirmar diagnóstico de apêndice aguda, tomografia, tá bom? E essa aqui, imagem para diagnosticar diverticulose ou diverticulite aguda. Diverticulose seria divertículo que não está inflamada, tá bom? Só se alguma dor. Agora, se tiver diverticulite, começar a ter algum borramento de gordura pericólica aqui, né, tá bom? Então, divertículo, quando não está inflamado, né? Se inflamar, se torna diverticulite, começa a dar febre, tá bom? Náusea, vômito, tá bom? Divertículo só sente só aquela cólica intestinal. Né? E essa aqui, imagem de tomografia, né, dos pâncreas, tá bom? Sendo que essa aqui é pâncreas normal. Como já falei, uma secção do corpo, né? Observa de baixo para cima. Então, aqui é o rim esquerdo, né? Aqui é rim direito. O que é isso aqui? Alguém sabe? Esse é o órgão que fica na cauda do pâncreas. E o que é isso aqui? Alguém sabe? Baço. Exato, esse aqui é baço, tá bom? Aqui é o estômago com o líquido, com ar, né? Esse aqui é o fígado. Aqui é... O que é isso aqui? Vesícula. Biliar, né? Exato, tá bom? Então, essa é o pâncreas normal, tá bom? E esse aqui, como é que está o pâncreas? Em contraste com essa imagem normal. O pâncreas está bastante volume aumentado, né? Tá bom? Sendo que está menos radiopaco, tá bom? Então, essa aqui é imagem de uma pancreatite aguda, tá bom? Fica bem assim distante, tá bom? Dilatado assim, né? Tá bom? É demasiado aqui, né? Bem. E essa aqui é uma imagem de lado direito, do modo seco, tá bom? Também vista na tomografia, tá bom? Bem, a terceiro exame seria ultrassonografia ou ecografia. Então, o que é isso aqui? É método diagnóstico, né? Muito recorrente nesse modelo, tá bom? Porque, primeiro, baixo custo, tá bom? Só para ter uma ideia, tomografia, para montar um aparelho, eu acho que custa mais de R$1 milhão, tá bom? Agora, ultrassonografia depende do aparelho, mas tem aparelho que é importante que até custa 50 mil, tá bom? Nessa base, né? Então, baixo custo. E não tem nenhum risco de radiação, tá bom? Só apenas ultrassom, tá bom?
Então, tomografia, para montar o local, tem que ter uma especificação, né, de coisa de parede, tá bom? Tem que ter tanta espessura, até colocar chumbo, tá bom? Para não vazar radiação, né? Agora, ultrassom não, ultrassom, qualquer local, tá bom? Até no consultório, consegue montar, tá bom? Porque não tem, baixo custo, não tem risco, tá bom? Então, como é que funciona o ultrassom? O ultrassom, aquele chamado aparelho que a gente vai encostar no paciente, né? Chama transdutor, né? Ele emite um eco, tá bom? Tá bom? Gerado ondas ultrassônicas de alta frequência, né? Que é emitido pelo cristal piezoelétrico que fica no transdutor, tá bom? Aí, o transdutor também, de volta, ele recebe, tá bom? O eco gerado, né? Transforma os sinais, tá bom? Que serão interpretados por um computador, tá bom? O sistema, né? E exibido na forma de uma imagem no display, na tela, né? Para visualizar em tempo real as estruturas internas do organismo, tá bom? Então, ele emite som, né? Tá bom? Aí, ele vai captar de volta aquele som que fica refletindo, aquele de volta, tá bom? Então, tipo de ultrassom, né? Em relação ao sistema digestivo e geniturinário, tem a utilização da mama, né? Abdômen superior, total, vias urinárias, pélvica feminina, masculina, próstata, podem ser feitos via transdução abdominal, né? Ou com transretal, tá bom? Igual toque retal, né? Colocar um transdutor assim, endocavitário, tá bom? Através via anal, né? Transvaginal e também sacos escrotais, tá bom? Então, abrindo total, né? Para observar, total seria mais a pâncreas, aorta, fígado, vesícula biliar, rins, baço e bexiga, tá bom? Para identificar cálculo na vesícula biliar, no rim, na vesícula, né? Também tumores cistos no sistema digestivo, né? E também ver se está com uma dilatação ou estreitamento das principais artérias, como a aorta, tá bom? Ou artéria ilíaca, como, né? Agora, abdômen superior seria apenas acima do umbigo. Então, mesma coisa, né? Só não vai ver muita aorta, né? Bexiga, tá bom? Se for superior, né? Então, aqui são imagens normal de algum órgão, né? Aqui o fígado, tá vendo aqui, tá bom? Sendo que aqui é veia hepática, tá bom? Aqui é via biliar intrahepática, né? Aqui é vesícula biliar normal, tá bom? Aqui é baço, né? Baço e rim, tá bom? Sendo que esse aqui é rim direito, porque aqui é o fígado, né? Tá bom? Então, essas são imagens normais de ultrassonografia dos órgãos abdominais, tá bom? Esse aqui também é normal de pâncreas, tá bom? Vista na ultrassom, né? Tá bom? Aqui é a cabeça do pâncreas, corpo e cauda, né? E aqui é ducto pancreático principal, ducto de Wissing, né? Aqui é a aorta, né? A aorta abdominal, né? Abaixo do fígado, né? Aqui é bexiga cheia, tá bom? Coxa longitudinal e transversal aqui, né? Então, e essa aqui, algumas doenças diagnosticadas pela ultrassonografia. Por exemplo, essa aqui, vesícula biliar, né? Essa aqui é um cálculo, tá bom? Que é mais frequente, né? Na vesícula biliar, dessa imagem ecogênica, né? E essa parte aqui, a gente chama de sombra acústica posterior. Quer dizer, essa não aparece, porque todo eco gerado pelo transdutor aqui, né? Ele reflete pelo cálculo, né? Ele reflete de volta, tá bom? Por isso que essa parte fica escura. A gente chama de sombra acústica posterior, porque todo eco gerado pelo transdutor, né? Bate aqui, ele volta, tá bom? E essa aqui, mesma coisa. Só que aqui no rim, então essa imagem ecogênica, né? Com essa sombra acústica posterior, porque todo eco gerado pelo transdutor, né? Ele bate, ele volta, tá bom? Aí fica com essa sombra, depois porque essa não chega o eco, né? E aqui é a mesma coisa, o cálculo na bexiga, tá bom? E aqui o cisto renal, tá bom? Do rim direito. Uma imagem aqui, né? Chama anecoide, tá bom? Então, tipo líquido, tá bom? Imagem do cisto renal aqui, né? E essa aqui, imagem de uma tumoração. Essa aqui chama hemangioma hepático, né? Visto na ultrassonografia. Essa aqui tem vários nódulos aqui, né? Geralmente nódulo hepático, metastático de algum câncer, geralmente câncer intestinal ou câncer gástrico, tá bom? E essa aqui é a aorta, tá bom? E essa aqui está dilatada aqui, né? Então essa aqui está uma aneurisma da aorta, vista na ultrassonografia abdominal, né? Bem, só para terminar, o último exame da radiologia seria a ressonância magnética, tá bom? Ou então ressonância nuclear magnética, tá bom? Então, essa aqui, os scanner de ressonância, né, usam campos magnéticos, tá bom? Forte, né? Tá bom? E onda de rádio gradiente, né? De campo para gerar imagem do corpo e no órgão, do órgão no corpo, tá bom? Então, diagnosticar, tá bom? Imagem de tumor, né?
ou massa, né? Órgão como útero, intestino, ovário, próstata, bexiga e pâncreas, tá bom? Sendo que ressonância magnética via biliar, tá bom? Ou chama colangio, tá bom? Pancreático ressonância, né? Seria um excelente método não invasivo para a detecção de tumor, cálculo, tá bom? Do vias biliares. Para substituindo, já falei semana passada, né? CPRE, tá bom? Então, CPRE, antigamente, usava como diagnóstico, para diagnosticar cálculo na vesícula, cálculo no colédoco, né? Só que hoje em dia, só que antes não tinha ressonância. Hoje em dia, CPRE, que é uma endoscopia invasiva, né? Só é feito a fim terapêutico, tá bom? Para tirar o cálculo, quebrar o cálculo, ou passar prótese, se tiver alguma obstrução das vias biliares, né? Então, só que tem que cuidar, contraindicações. Como o paciente vai entrar no campo magnético forte, quem tem qualquer aparelho disso aqui, implante coclear, tá bom? Implante audiocular, ocular e marca-passo, não pode entrar, porque campo magnético forte vai alterar esse aparelho, tá bom? Então, quem tem isso aqui não pode fazer ressonância magnética, porque vai danificar o aparelho, tá bom? Auditivo, ocular e marca-passo cardíaco, tá bom? Agora, grávidas podem até realizar, tá bom? Se tiver indicação e necessidade, tá bom? Porque ressonância magnética não usa radioniônio, tá bom? Porque é apenas campo magnético, né? Só que radiologista procura evitar, tá bom? Durante o primeiro trimestre da gravidez, né? E importante também, se for fazer o exame, tem que tirar qualquer objeto metálico. Porque o que acontece é campo magnético forte. Se entrar com joia, grampos de cabelo, relógio, óculos, chão com aro, peruca, auditivo, ele vai voar, tá bom? Só para ter mais, já temos até acidente. A enfermeira entrou com tesoura no bolso, né? Na sala de ressonância. Ao aplicar campo magnético forte, tesoura voou e até machucou algum paciente, entendeu? Então tem que tirar todo o material que contém objeto metálico, tudo bem? Então, só para terminar, essa aqui é uma imagem de colangio-ressonância, tá bom? Que dá a mesma imagem de CPRE, que é endoscopia, né? Sendo que aqui, no fígado, né? Vias biliares intrahepáticas, vesícula biliar, canal hepático comum. Aqui é o canal cístico, né? Aqui é o colédoco, tá bom? E essa parte aqui, tá bom? E essa aqui é a imagem normal, né? Aqui é a imagem de cálculo, colédoco-litícia, tá bom? Aqui um monte de cálculo aqui, né? Isso também é visto na colangio-ressonância magnética, tá bom? E essa aqui é uma imagem sugestiva de tumor de Klatskin, esse é tumor do hilo hepático, em que contraste, né? Não desceu aqui, então não passou, porque passou uma pequena coisa, então essa parte está fechada, tá bom? Porque aqui tem um tumor que está estreitando, está dando uma estenose importante aqui do canal hepático comum, no hilo hepático, né? Tudo bem? Bem, pessoal, é isso. Última conferência de hoje. Tem alguma pergunta, algum comentário? Bem, então já como falei no começo da conferência, né? A gente vai se ver daqui a 2 anos, quando vocês começarem o 9º período, que é internato, tá bom? Porque sou condenado do internato, né? Também da cirurgia, tá bom? A gente vai ter contato daqui a 2 anos, tudo bem? Então, pessoal, uma boa noite, tá bom? A gente se vê daqui a 2 anos, tá bom? Quando vocês estarem no internato no 9º período, tudo bem? Então, Boa noite, tá bom? doutor. Boa noite, Tchau. professor. Tchau, Obrigada. professor. Boa noite.